Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Errâncias, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo aqui compõe a série Leituras, que é uma série de vídeos em que a gente pega um livro, uma recomendação minha, a partir do qual a gente habita questões disparadas direta ou indiretamente pelo livro. O livro que eu queria apresentar para vocês hoje é esse livro aqui, que curiosamente não tem o nome na capa. Ele chama Onde Foram Parar os Intelectuais. O autor é esse italiano chamado Enzo Traverso. Fez a trajetória de formação intelectual dele na França, morou um bocadão de tempo na França, agora, pelo que entendi, ele está nos Estados Unidos. E, a bem da verdade, o livro ele é composto por 3 entrevistas que o Enzo Traverso fez com um outro cara chamado Regis Meiran. E nessas entrevistas eles falam exatamente do tema tratado pelo título do livro, que é Onde Foram Parar os Intelectuais. Só para complementar, o livro foi publicado no Brasil por uma editora chamada Ainé, que eu pouco conheço. Ainé escrito tudo esquisito, assim, com Y, uns acentos e tal. É uma editora com sede tanto em Veneza quanto Belo Horizonte, no Brasil. E nesse livro, o Enzo Traverso parte de um pressuposto que é esse segundo o qual a figura do intelectual estaria entrando em declínio nas sociedades ditas ocidentais, né? Esse declínio pressupõe um certo auge. E isso a gente precisa entender dentro de uma concepção específica de intelectual que eles estão usando nessas conversas, o Traverso e o tal do Meiran. Essa imagem de intelectual que eles estão discutindo é uma imagem que foi popularizada na Europa do século XX. Na verdade, ela surgiu no finalzinho do século XIX, num contexto de um bafafá que teve lá na França, que é conhecido como caso Dreyfus. Um caso que envolveu o exército francês, antissemitismo, enfim, todo um furdúncio ali. O ponto é que, no contexto do caso Dreyfus, surgiram alguns sujeitos que ocupavam espaços públicos de formação de opinião, então jornais, revistas, praças também, debates, enfim, tudo isso, os meios que estavam disponíveis para extrapolar a situação em relação aos seus determinantes mais comezinhos, materiais, para refletir sobre o estado de coisas da época em que eles estavam, as forças em ação, o que enfim, está em jogo numa determinada situação e quais são os caminhos possíveis de desdobramento, desenvolvimento, encaminhamento. Um caso notável é do Émile Zola, que é um grego, se não me engano, mas enfim, fez a carreira dele inteira na França, e o Émile Zola, nesse contexto do caso Dreyfus, publicou um texto chamado J'accuse, onde ele dizia, bem na lata, assim, uma série de coisas que estavam acontecendo ali e tentava submeter essas coisas a uma crítica. O que o Traverso sinaliza é de uma geração, na verdade algumas gerações, de cidadãos, e aí o Émile Zola é meio um protótipo, um outro mais tardio é o Sartre, que a maioria das pessoas, né, enfim, no Brasil já ouviram falar, pelo menos, que é um cara que tem uma certa circulação na sociedade e ele veicula ideias num contexto de análise, num contexto de crítica, num contexto de reflexão, vocês percebem que não tem edição, né? Num contexto de crítica e de reflexão, e eles têm uma liberdade em relação aos determinantes materiais da situação, e esse ponto é crítico na leitura que o próprio Traverso faz. Então, o intelectual não é um cara que toma parte em um grupo envolvido diretamente no contexto. Então, se tem uma treta entre uma universidade específica e uma denúncia qualquer, os profissionais daquela universidade, por mais inteligentes que eles sejam, eles não vão atuar enquanto intelectuais. Por quê? Porque a função do intelectual, que é o que define o intelectual, a função do intelectual é a ocupação dos espaços públicos de formação de opinião e circulação de ideias, tendo como objetivo a promoção de pautas de reflexão, de crítica, de análise, mas também de construção de uma sociedade mais compatível com os ideais que aquele intelectual encampa
E ele consegue, na verdade, mais do que encampar um determinado ideal, ele consegue articular uma leitura do mundo a partir daquele ideal. E esse ponto é importante. Então ele não é exatamente um burocrata nem é um membro de partido. Ele é alguém que tenta avançar os entendimentos em causa numa determinada conjuntura, tipo o que está rolando no Brasil hoje, não em função de uma agenda, mas em função da leitura do mundo, submetida sempre a algum tipo de ideal ou conjuntos de ideais. Para o Traverso, fica claro que a figura do intelectual entrou em declínio. Por que ele tem isso tão claro? Porque a gente vive, desde 1989, um momento da história da humanidade em que a própria perspectiva de construção de um futuro, de projetos coletivos, de construção de uma sociedade diferente dessa em que a gente vive, esse tipo de pensamento entrou em declínio. E, paralelamente a isso, a gente tem um desenvolvimento da sociedade civil pautada por mecanismos de massa que dispersam e diluem o processo de formação, reflexão e pensamento crítico. O que hoje em dia a gente pode associar com as redes sociais, por exemplo. Mas, né, enfim, isso acontecia desde antes, esse é o ponto. E aí, então, para o Traverso fica claro que a figura do intelectual é uma figura em declínio, não é exatamente uma figura que desapareceu, né? Enfim, quando ele fala onde foram parar os intelectuais, você pode imaginar que na cabeça dele eles sumiram e não sobrou nenhum. Não é isso que ele diz. Ele entende que tem menos, vamos dizer assim. E eles têm menos projeção hoje do que eles tinham no passado. Sartre era uma figura que estava na boca do povo ali da França da época dele. E os intelectuais de hoje em dia, assim, tem gente que acompanha, tem gente que não. Então tem gente que é famosa no país inteiro, né? Um Leandro Carnal da vida, um Luiz Felipe Pondé, tem alguns caras que são famosos, que talvez você possa dizer que estão na boca do povo, mas eles não são, eles não promovem uma reflexão propriamente. E aí entra um ponto. Ainda que eles sejam eventualmente astutos nas análises deles, esse processo de articulação de um campo analítico submetido a uma plataforma, e aí tem uma independência de pensamento, que é sempre relativa, é claro, mas é importante considerar que tem uma independência de pensamento na demarcação das estratégias e expedientes de análise que não está tão aparente hoje. Como assim? Esses caras que ocupam esse lugar de intelectuais, eles estão submetidos a regimes de interesses que determinam em grande medida até onde eles podem ir. O que acaba fazendo com que a maior parte dos intelectuais, por mais provocativos que eles eventualmente sejam, eles estejam submetidos a um campo do deixa disso, assim, porque em alguma medida eles não podem extrapolar alguns limites que estão estabelecidos pelo campo de interesses a que eles respondem. O que faz com que esses caras sejam ou especialistas, ou tecnocratas, ou agentes, né, de formação de imagem dos pagadores. Se o sujeito é remunerado por alguma determinada marca ou empresa, ou o que quer que seja, por mais liberdade que essa empresa dê, ela está interessada na projeção de uma determinada associação da marca deles a essas ideias que esse sujeito vai ter que representar, porque ele é basicamente um rótulo. Né? Ou ele é um outdoor, ou ele é um slogan, sei lá, o que quer que seja. E aí, o debate passa a ser a função que o intelectual pode desempenhar posta à sociedade em que a gente de fato vive. E esse é um ponto que o Traverso não fala muito, ele fala um pouco das universidades, né, que as universidades teriam um pouco essa função, ainda que elas estejam cada vez mais absorvidas pela realidade do mercado, por assim dizer, porque elas têm que achar um jeito de ser financeiramente sustentáveis e tudo mais, e isso acaba constrangendo, é claro, os funcionários atuando na universidade num regime que poderia ser compatível com o de um intelectual. Um especialista, ou um técnico contratado, ou um professor poderiam ocupar essa função de um intelectual no contexto da sociedade civil, mas isso fica um pouco questionado pelo fato de as próprias universidades estarem constrangidas por fatores que tiram essa tal dessa liberdade relativa, mas ainda assim relevante. E aí a gente então fica com essa questão do Traverso em aberto. Onde foram parar os intelectuais?
E aí eu acho que vale a pena cotejar esse texto com um outro texto que é também sobre a figura do intelectual, que é um texto que eu gosto bastante, do Said, é um outro autor. Né? O Edward Said escreveu, na verdade ele proferiu algumas conferências chamadas As Representações do Intelectual, que depois foram transcritas e publicadas nesse livro, saiu no Brasil pela Companhia das Letras. Said é um cara que eu admiro muito, ainda quero fazer mais vídeos sobre mais livros dele, mas estou aproveitando aqui porque o Said fala de maneira mais direta e me parece mais aguda sobre a função do intelectual. Diz ele que o intelectual é um agente de aprofundamento acerca dos fatores críticos na sociedade num determinado momento. E aprofundamento significa que ele precisa ir para além do regime posto dentro dos determinantes circunstanciais, da mídia ou mesmo dos figurões, né? Então os políticos, quem mora no Brasil sabe disso muito bem, os políticos compõem, eles contribuem ativamente para compor um certo jeito de pensar os dilemas nacionais. Então, além de eles serem parte dos dilemas nacionais, eles também contribuem para formular os dilemas de uma determinada maneira e não de outras. Então tem inclusive essa estratégia, né? Enfim, o firehosing lá, que é quando tem alguma coisa acontecendo, o sujeito levanta uma outra pauta e com isso as pessoas ficam ali tentando entender o que está acontecendo. A função do intelectual no entendimento do Said seria justamente tentar combater esse tipo de funcionamento, porque o intelectual é o cara que estranha o estado de coisas. Estranha ativamente, no sentido de não comprar barato uma leitura específica que se oferece, então ele é aquele pentelho do porquê, né? O cara que está sempre tentando entender e articular, não como um paranoico que quer explicar tudo assim e tipo fazer tudo ser um sistema perfeito e sem falhas, mas como o cara que quer aprofundar os entendimentos e abrir novos pontos de reflexão possíveis. Então o ponto não é explicar, o ponto é aprofundar os pontos de reflexão possíveis. E essa função do intelectual é uma função que desnaturaliza os debates postos e aponta para novos campos possíveis desses mesmos debates. O debate não deixa de ser aquele, só que ele é formulado em termos que levam a gente para um outro lugar. E com isso a gente fica menos refém do instantâneo, da Polaroid ali, daquele retrato daquele dia. Se você lê, né, enfim, o jornalzão inteiro, assim, né, enfim, pega todos os jornais e lê eles todos, você tem uma Polaroid mais ou menos do que está rolando num determinado dia. Mas você precisa pegar uma diagonal para conseguir interpelar o noticiário e tentar entender quais são os pontos mais sensíveis, quais são as agendas que são mais sensíveis ou que são mais relevantes ou decisivas no contexto de uma análise da situação do país, por exemplo, que você precisa fazer. Porque não dá para estudar o problema Brasil de um todo genérico, indiferenciado e abstrato, porque você precisa recortar temas que vão orientar as suas análises e as suas perspectivas. Isso acontece, inclusive, no contexto de um programa político, de um candidato a presidente, por exemplo. Você fala, eu vou resolver o Brasil. Cara, o Brasil não é uma charada para você resolver. Você vai fazer o quê? Resolver significa o quê? Eu vou resolver a desigualdade social, isso é uma coisa. Eu vou resolver a estagnação econômica, isso é outra coisa. Eu vou resolver as desigualdades regionais, isso é outra coisa. Eu vou resolver os impasses do Pacto Federativo, outra coisa. Dá para fazer mais de uma, dá para desnaturalizar algumas dessas, dá para pegar umas diagonais ali, mas de qualquer maneira, você precisa estabelecer um ponto de análise. E aí entra a porra do intelectual. O intelectual serve basicamente para isso. Então eu acho massa assim, livros como esse, né, o do Traverso que eu estou apresentando, mas também o do Said, e todos que pensam essa figura do intelectual, para mexer um pouco com a ideia que a gente fica, né, em termos de senso comum, assim, que quando a gente fala de intelectual, a gente está falando de um cara sabido, né, um cara que lê um bocado de coisa, um cara que gosta de falar, um cara que tem resposta para tudo. E essas posturas são posturas, assim, podem ser envaidecedoras, mas elas reduzem a função do intelectual. Porque nesse caso, o intelectual é meio que um pavão do pensamento, assim, né? Um cara que vai mostrando lá que ele sabe um monte de coisa. Isso não ajuda ninguém, honestamente. A gente, me parece, que a gente precisa habitar, resgatar, favorecer, valorizar a função do intelectual no sentido daqueles cidadãos
e aí não depende de quanto ele estudou, ou quão bonito ele é, ou quanto ele gosta de falar, mas aqueles cidadãos que conseguem interpelar o contemporâneo, pondo em destaque elementos sensíveis que compõem o cotidiano, mas onde o cotidiano apresenta uma porta, uma fresta ou um ponto de fuga para a construção de uma realidade outra, onde outras coisas estão sob disputa, sob suspeita ou estão abertas para negociação. Quando o intelectual mostra esses ângulos, ele contribui para a construção de um debate, mas também de um país mais interessante. E aí, então, eu acho legal pensar nisso, e aí, só para dizer, se não ficou claro até agora, onde foram parar os intelectuais, a pergunta do Traverso, eu diria, não é que eles sumiram, não tem a ver com quanta projeção eles têm, mas eu acho que tem a ver com quanto a gente consegue habitar esse modo de pensamento. Porque aí, para mim, né, enfim, vou explicitar de novo, o intelectual não é uma pessoa, o intelectual é uma função que algumas pessoas vão fazer em alguns momentos, e podem fazer em um momento e deixar de fazer em outro. Os intelectuais não são as pessoas inteligentes, né? Os intelectuais não são os universitários, os intelectuais são os cidadãos imbuídos desse ímpeto, mas também capazes de ler o cotidiano e buscar, através desse modo de habitação do cotidiano, aberturas, pontos sensíveis, pontos delicados ou decisivos para a construção de um determinado projeto de futuro. Isso é o que eu acho que define onde os intelectuais estão. Né? Não tem a ver com plano de carreira, ainda que, é claro, a valorização da educação num país e a valorização do livre pensamento também contribuem para isso, mas a gente precisa também resgatar esse lugar que é ocupado pelo cidadão no contexto do cotidiano, né, de um determinado país, no caso nosso Brasil. Tá bom? Bom, espero que faça sentido para vocês, espero que vocês tenham gostado. A gente segue por aqui, né, enfim, com publicações periódicas sempre que dá. Eu tento fazer uma vez por semana. E então, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar, para pedir assunto também, fiquem à vontade. E a gente se encontra numa próxima, tá bom? Grande abraço.